Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Hoje teremos uma entrevista aqui muito importante para falarmos sobre energia solar. Algo que está chamando a atenção e interesse de muita gente pela importância da questão energética, inclusive, sobretudo no Brasil. Nós vamos entrevistar aqui o engenheiro Paulo Almeida, que é sócio proprietário da Quasat Solar e também é proprietário da Quasat Service. O Paulo, o engenheiro, ele é engenheiro eletricista e de segurança. Ele tem uma pós-graduação em telecomunicações e também tem uma pós-graduação em gestão da qualidade. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos falar desse assunto aí tão interessante nos dias de hoje, que é a energia solar, né? Paulo, vocês têm no mercado aí a proposta da energia via energia solar. Aos poucos parece que a população está percebendo a sua vantagem. Nos fale sobre isso aí. Hoje em dia já está bem mais difundido, né? A partir de 2014 começaram as instalações, né? A legislação é do final de 2012. Então, a partir de 2013, 2014 começou muito incipiente no mercado nacional e agora já está bem difundido, assim, as pessoas, muitas já conhecem, muitas já têm o sistema instalado, né? Nós somos aqui no Rio Grande do Sul o terceiro estado do Brasil que tem mais sistemas instalados. Nós só perdemos para Minas Gerais e São Paulo. E na nossa região aqui, a cidade de Santa Rosa é uma das cidades que mais tem sistemas instalados no Rio Grande do Sul. Então, hoje em dia já se falou bastante, ainda se fala, e as pessoas estão comprando essa ideia, como você diz. Né? Começou muito forte em Minas Gerais? Sim, sim. Lá eles tinham isenções de ICMS e tinham um quilowatt-hora alto, associado a uma geração de energia mais alta também, por ter uma insolação maior. Então, eles tinham todos os fatores reunidos para que fosse vantajoso a instalação do sistema. Depois São Paulo e daí Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, exatamente. Paulo, como é que tem sido o investimento, seja para uma finalidade empresarial ou para uma habitação? Quais são os custos estimados? Hoje em dia, os preços baixaram bastante, apesar da alta do dólar, né? Os preços baixaram bastante devido à quantidade que você compra hoje em dia, né? Sim, porque no início era muito alto o preço. Era alto. O pessoal levava, para ter ideia, 8, 9 anos para pagar o sistema, né? Sim. E hoje em dia, com 3 anos e meio, 4 anos, dependendo da situação, já está pago o sistema fotovoltaico. Então, hoje em dia está bem mais vantajoso, né? Se chama sistema fotovoltaico. Exatamente. Existem linhas de financiamento, a gente tem conhecimento disso, bancos públicos e privados também, né? Poderia falar um pouco sobre isso? Sim, sim. Hoje em dia, eu lembro quando nós começamos com sistemas fotovoltaicos, nós dizíamos que em países como a Alemanha, a França, na China, até em Portugal, as pessoas podiam financiar o seu sistema e com a economia de energia que o fotovoltaico gerava, ele poderia pagar a parcela do financiamento. A gente contava isso como, se um dia acontecesse no Brasil, e no fim acabou acontecendo. As taxas de juros caíram muito, a Selic caiu bastante. Então, hoje em dia, você consegue isso. Você consegue, com o que eu economizo da minha fatura, eu consigo pagar o sistema fotovoltaico. Em média, quais são os prazos aí de pagamento? O pessoal tem optado, tem todos os prazos, né? Mas o pessoal tem optado por 50 ou 60 meses. A maioria das pessoas optam por esses Tá, esses mas prazos. o interesse, a requisição ou a procura maior é da área de habitação ou a da área empresarial? Hoje em dia, maior são... A parte empresarial já tá bem atendida, vamos dizer assim, né? As maiores, bem ciente da importância. Sim. E as maiores empresas aqui de Santa Rosa, né, dentro do conceito da empresa que
que pode ter o sistema fotovoltaico, elas já são atendidas. Então, hoje em dia, a maioria são residências, mas ainda tem alguns comércios, algumas padarias, alguns supermercados que ainda não investiram, mas o pessoal já está em busca dessa tecnologia para investir. Pois é, essa cultura da disseminação dessa alternativa aí está crescendo bastante, né? Bastante. Para tu teres uma ideia, quando nós começamos a empresa, começamos ali, nem tínhamos um planejamento estratégico no papel, mas tínhamos as nossas vontades, né? Nós pensávamos em vender um sistema por semana. Né? Hoje em dia nós vendemos 50 sistemas por mês. Pô, olha aí. Nós vendemos em torno de 2 sistemas por dia. Sim. E isso perpassa a região aqui, vai para outros... Sim. A maioria dos nossos sistemas são aqui, mas nós atendemos toda a macro-região de Santa Rosa, num raio de 50 quilômetros aí. Sim, interessantíssimo. E, pois é, e essa tecnologia, essa modalidade tem evoluído, né, certamente, Paulo. Existe no futuro uma possibilidade de alteração? São placas? Explica para nós materialmente como é que é o sistema. Na realidade, a essência do sistema fotovoltaico são células de silício. O que o pessoal faz? O pessoal pega uma célula de silício e faz um tratamento que ela, quando recebe os raios de luz, ela libera elétrons, ela faz gerar eletricidade, né? Então, a placa em si, o que ela é? Na parte superior, ela é um vidro temperado de 4 milímetros, para dar resistência mecânica, né? Porque a placa de silício é muito fininha, ela é fininha mesmo, assim, ela é frágil, então vai um vidro temperado, vai as placas de silício, embaixo vai uma camada de EVA. No entorno dessa placa é um perfil de alumínio. Então, e sai dessa placa 2 fios. E essa placa, quando recebe sol, ela é como se fosse uma bateria de carro, gerando energia ali. Sim. Né? Então, é vidro, silício, EVA e alumínio no entorno com 2 fios, recebendo essa energia que vem do sol, da luz solar. Ok, mas para trocarmos mais em miúdos ainda, essa energia, os raios dos solares entram nessa placa, né? Placa, são os raios de luz, né? Não é porque o Sol, na realidade, ele tem várias frequências, né, dos raios do Sol. Ele tem o infravermelho, que é o calor, ele tem o ultravioleta, o UVA, o UVB, o UVC, que tem outras funções, e tem os raios de luz, que é aquele prisma que a gente é acostumado a ver com o vermelho, com o azul, com o violeta, com o verde, com o amarelo. Aqueles raios de luz são que batem na placa, excitam esse silício e fazem que esses elétrons se liberem para circular através de fios, e esse elétron é corrente elétrica, né, que a gente chama. Então, que vai dar eletricidade. E isso é extremamente favorecido nessa época de verão? Sim, sim. Nós temos, assim, a diferença da geração de uma placa solar entre inverno e verão é o dobro. É o dobro. Né? Não pelo calor, mas pelo número de horas de sol. Pois é, mas aí tem essa questão do armazenamento, existe? De armazenar para o... tipo do verão para o... Na realidade, esse armazenamento ele é feito via rede da concessionária de energia. Então, por exemplo, o que acontece? Eu vou viajar no mês de janeiro, por exemplo. É um mês bom de geração, bastante sol, né? Muitos dias com bastante sol. O que acontece? Eu injeto toda essa energia na rede da RGE. A RGE conta que eu estou injetando essa energia e me apresenta na fatura. Olha, esse mês tu injetou 1000 kWh na minha rede e tu trouxe da rede para dentro de casa 100 kWh. Então tem 900 de sobra. Vem anotado na fatura essa sobra. Então a rede da concessionária que é a bateria. Quando eu preciso dessa energia no inverno, já está anotado na fatura, eu trago essa energia que já está excedente da fatura. Paulo, e essa energia excedente, o que é feito com ela? A energia excedente ela é toda jogada na rede da concessionária. Quando o cliente... E a concessionária é a RGE? É a RGE, isso aí. Sim, pode quando o cliente instala um sistema fotovoltaico, é enviado um projeto para a RGE aprova o projeto, depois a RGE vai fazer a fiscalização da obra e libera. Quando ela libera, ela substitui o medidor do cliente e coloca um medidor que se chama bidirecional. Ele marca 2 números. Sim. Ele marca a energia que sai da residência e a energia que entra na residência. E na fatura vem discriminado. Esse mês saiu tanto de energia, entrou tanto de energia e existe uma sobra. E a sobra vem sempre anotada na fatura da concessionária, da RGE. Ok, importante saber isso.
interessante para todo mundo, né? Que a RGE tem uma participação nessa geração final, né? Talvez de forma muito especial quando há a questão do excedente, né? Sim, sim, com certeza. Eles acabam, no momento que tem excedente numa residência, a RGE acaba vendendo essa energia para um outro, para um vizinho, para o outro, né? Porque aquela energia vai estar nos fios dela, e durante a noite a RGE fornece a energia que a residência precisa. Ok. Tu já falou no início ali, mas não custa a gente frisar de novo, existe uma perspectiva de expansão muito grande dessa energia no Brasil? Sim, sim. Pelo menos, por enquanto, a gente chama, o Brasil ainda é um baby market, né? Um mercado bebê dentro desses sistemas fotovoltaicos, sim, né? Sim. Então, existe uma possibilidade de, pelo menos, multiplicar por 10 o que existe hoje de energia fotovoltaica no Brasil. Paulo, a gente até já conversava antes dessa entrevista, tem muita gente vendendo essa tecnologia, mas todo mundo está muito bem por dentro dela? Pois é, essa é uma questão, né, bem interessante. O fotovoltaico é uma tecnologia nova aqui no Brasil, né? Ele foi, como eu disse no início da entrevista, ele foi liberado no final de 2012 para ser instalado. O que está acontecendo hoje é que tem muita gente no mercado, né, como tu disseste, vendendo, mas a gente tem percebido também que tem muita gente vendendo que não tem conhecimento do que está vendendo, né? E como é uma tecnologia que quem está comprando também não conhece, e muitos dos que estão vendendo também não conhecem, acabam acontecendo pelo coisas... menos não conhecem totalmente. Né? Acabam acontecendo coisas que não deveriam acontecer. Porque existe, como qualquer tecnologia, existe engenharia envolvida nisso, né? Claro. Não é simplesmente eu dizer, vou fazer uma venda, vou jogar umas placas em cima do telhado da pessoa e tá pronto o sistema. Não é muito, a coisa não é simples do jeito que parece ser, né? Tem vários passos aí, né? Sim, várias coisas precisam ser obedecidas nos projetos e tudo, né? Para otimizar a geração. Porque claro, no momento que eu colocar uma placa num telhado de uma residência, ele vai gerar energia. Mas a pergunta é, ele está gerando o máximo que ele poderia gerar? Muitas vezes não. E por que não? Pode ser o ângulo do módulo, pode ser que ele não esteja voltado para o lugar certo. Esse módulo está para o norte, está para o leste, está para o sul, tem sombra no módulo, não tem. Então, a gente percebe, a gente vê instalações aí que, com certeza, as pessoas, nesses casos que instalaram, não conhecem tanto do sistema assim, né? E vocês que conhecem bem, imagino que vocês fazem um projeto para essa referida instalação. Sim, sim, sim. Tanto que quando os clientes, muitas vezes, nos procuram e dizem, eu gostaria de um orçamento, né? Gostaria de um orçamento, aqui está a minha fatura de energia e tal. A gente diz, olha, para ser feito esse orçamento, existem vários passos. Não é simplesmente eu te dar um número. Eu preciso olhar o teu telhado, desde a condição do telhado. Porque no momento que eu vou te dizer que tem 25 anos de garantia as placas, a gente não pode colocar em cima de um telhado que tudo daqui a 2 meses para trocar o telhado, né? Então tem detalhes simples assim, né? Mas que então não adianta eu te dizer, Vitor, vai custar 10 mil reais. E aí a gente coloca daqui a 2 meses e diz, Paulo, agora eu preciso mexer no telhado. Aí tá, vamos fazer o quê? Vamos desmontar o sistema? Até pode, mas não teria esse sentido fazer o contrário, né? Com certeza. Bom, vamos agora mudar um pouquinho aqui e depois a gente volta para esse assunto tão importante. Mas o engenheiro Paulo esteve por 3 vezes na China, um país que se destaca hoje pelo crescimento. Eu gostaria que tu falasse um pouco dessa experiência de ter estado lá 3 vezes, o que tu observou, né? Nem vamos falar nessa questão aqui mais ligada à saúde, que depois eu quero te fazer uma outra pergunta. Mas a experiência nessa questão tecnológica, uma série de coisas que tu viu lá, que tu observou e que te chamou a atenção. Eu tive na China em 2015, 2017 e o ano passado. Ano passado eu voltei da China no dia 31 de outubro, pouquinho antes da pandemia, né, do coronavírus. E lá, em todas essas vezes, eu fiquei em torno de 20 dias cada vez. E visitei várias cidades, grandes cidades, né? E o que você pode perceber lá é que a China das cidades que eu fui, obviamente, né? Claro. Mas das cidades que eu fui, é um grande canteiro de obras. Um país muito grande. Muito grande. Um grande canteiro de obras com muitas construções, muita tecnologia, assim, ó, infraestrutura
assim, excelente. Eu digo isso porque eu já estive nos Estados Unidos, já estive na Europa, né, várias vezes e tal, e a China é impressionante o que tem da infraestrutura. Assim, e a velocidade dele. Que as coisas acontecem. Para teres uma ideia, no aeroporto de Xangai, por exemplo, tem um trem que traz as pessoas para o centro de Xangai. Esse trem anda a 450 km por hora, né? A China tem uma malha ferroviária que interliga todo o país, que esses trens andam a 300 km por hora, né? Sim. Então, aquelas rodovias com 4, 5, 6 pistas, né? Eles estão preparados mesmo. A previsão que você diz é que em 30 anos a China vai ser a maior potência mundial, né? Tudo bem, vai ultrapassar os Estados Unidos. Mas o que dá para sentir nessas visitas que eu fiz e comparado com esses outros países que eu conheço é que eles vão passar quase como esse trem de 450 km por hora de diferença, né? Muita tecnologia. Então aquilo tudo que a gente vê, aqueles prédios enormes, arranha-céus e trem de alta velocidade, o que imaginar de tecnologia a China tem. Eu visitei muitas fábricas, né? Tem fábrica que não tem lá 2 funcionários produzindo 1000 módulos fotovoltaicos por dia. Não tem quem toque nos módulos, só robô. Então coisas assim absurdas. E o mais incrível disso, Vitor, é o seguinte, um processo feito, que até valeria para nós brasileiros, um processo que começou, que faz 70 anos que começou. A China é um país pobre, um país paupérrimo. Em 70 anos com essa revolução que foi feita, a duras penas, né, tem várias questões que não são positivas, mas em 70 anos se transformaram na maior potência mundial, né? De um país pobre para a maior potência, que ainda não é, mas vai ser no futuro, né? Sim, tem toda uma outra questão aí, né, que pudesse, de repente, se debater na área, que até cola na questão política, mas não vamos abordar isso aí agora, né? Mas, acima de tudo, culturalmente é um povo extremamente disciplinado, que a gente sabe, né? Sim, sim. E talvez até pela essa disciplina, por exemplo, assim, pegando essa questão do vírus, né, que também tem toda uma celeuma aí, uma polêmica, que muitos entendem que esse vírus poderia ter sido produzido lá e enviado para o mundo todo, né? Mas apesar disso aí, eles tiveram, segundo o que se noticiou, não deu 5 mil mortos lá na China. Eles conseguiram conter o avanço. Uma população de 1 bilhão e 300 milhões, né, 1 bilhão e 200 milhões. O que você observou, por exemplo, nesse campo, nessa área da saúde, que poderia justificar justamente essa possibilidade deles conter o avanço de uma epidemia e seguirem com uma razoável, quem sabe uma ótima saúde de grande parte da população, não sei. O que tu poderia falar nesse aspecto? Eu penso que como ele a China é um país que é controlado pelo governo, né? Sim. O pessoal vai chamar um socialismo chinês, o que for, isso não importa. Essa é outra questão, mas daí não vamos... Não vamos entrar nessa questão aí. Isso aí. Só que a China agora, até para as pessoas que estão ouvindo terem uma ideia, lá não tem Google, né? Lá não tem WhatsApp, né? Só nos hotéis internacionais que a gente tem acesso a isso aí. Fora de lá não tem. Lá eles têm o Google deles, lá que chama Baidu. Eles têm o WeChat, que é o WhatsApp deles lá. Então tudo controlado pelo governo. Tudo controlado pelo governo. Então no momento que tu consegue controlar a população, fica mais fácil. Tu fechar uma área, tu proibir que alguém passe, né? Isso. No Brasil, dificilmente tu conseguiria dizer, ó, nessa cidade ninguém mais entra, ninguém mais sai, né? Isso. Porque até um monte de mandado de segurança daqui e dali. Lá eles fazem da maneira deles. Então eu penso que a hora que tu toma uma atitude mais radical, tu consegue controlar melhor. Eles são um país de cultura milenar. Então o que acontece? Aquele tripé que a gente ouve, né? Muitas vezes a gente fala nesse tripé da saúde que é o sono, a alimentação e o exercício físico, né? Isso. Então, por exemplo, eles têm isso aí lá muito presente na vida deles, né? Sono, alimentação e exercício. A gente via assim nas praças o pessoal praticando aqueles exercícios físicos, né? Pois que a gente sabia já de muitos anos atrás que era uma coisa assim que permeia toda a população.
praticamente, eu acho que há uma obrigatoriedade de exercício coletivo, né? Das pessoas se exercitar de manhã, né? Não, e eles têm programas nas indústrias de ginástica laboral, ginástica laboral nas empresas. Isso. E tem a questão da ginástica laboral é o seguinte, ela não é simplesmente o exercício físico para o físico da pessoa. É um momento que a pessoa para e ela melhora fisicamente, mas ela melhora mentalmente também, psicologicamente. Mental e espiritualmente. Exatamente. Então, aquele momento, aquela parada da ginástica laboral que eles têm, que fazem uma de manhã e uma de tarde, essa parada traz um bem-estar para a pessoa e até em termos de produtividade também. Eles têm exercícios físicos e também, agora não me falha a memória, mas tem um tipo de exercício, um tipo de movimento físico que prima pela interiorização, né? Exatamente. Eles são parecidos e com isso gera um equilíbrio, né? Mental e espiritual. Né? Nós víamos nós acordávamos cedo lá, essas questões de jet lag e tal, demora muito para acostumar, né? Sim. Porque a gente, né, de dia lá e de noite aqui e tal. Então nós acordávamos, às vezes, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã no hotel, e nós víamos nas praças o pessoal fazendo aqueles movimentos, aquilo meio uma mistura de yoga, com uma meditação e com exercício, com equilíbrio físico, que acaba causando também um equilíbrio mental, né? Exatamente. E isso feito nas praças, mas também feito em empresas. Sim, sim. Como tu disseste no início, eles são muito disciplinados, né? Uma diferença bem grande que eu percebi lá, conversando com o pessoal da produção, lá nas empresas, na China, é que lá eles são muito gratos aos patrões. Então o pessoal, ele é assim, aqui no Brasil a gente normalmente encara o patrão como um explorador, né? E lá na China um adversário. E lá na China eles encaram o patrão como uma pessoa que deu oportunidade a eles de trabalhar naquele emprego e receber aquele salário, né? Sim. Essas questões da escravidão que você fala até hoje, né? Às vezes a gente vê essa pergunta, os chineses trabalham de fralda para não, né? Isso aí até pode ter tido, né, no passado, mas hoje em dia não se vê. Hoje em dia o que acontece? Os salários dos chineses são altos. Ainda existe muita pobreza na China, a gente vê quando viaja de trem, né? Ainda existe, mas a gente vê o povo chinês no mundo inteiro passeando, na Europa, nos Estados Unidos, sim, né? Investiram forte na questão do foco na economia, né? Pois é. E ainda nessa questão do exercício, desse autocuidado, vamos dizer assim, vocês, visitantes, o visitante é convidado ou instigado a fazer também exercício ou não? Não. Lá eles têm... O visitante é respeitado na sua forma de... Eles têm como eles têm um tino comercial forte, e existe desde o início da Revolução Chinesa a ideia do crescimento do país, sim, eles adotaram uma série de medidas para que proporcionasse que as pessoas que visitem a China sempre sejam bem recebidas. Então, desde a questão de segurança, por exemplo. Existem as leis, sei lá, se um assaltante lá assaltar uma pessoa, um chinês lá, ele tem, sei lá, vai ficar preso 1 ano, vamos dizer, um exemplo qualquer. Sim. Se ele assaltar um turista, ele fica 2 anos preso. Sim. Então, assim, o que eles fazem? Para garantir que as pessoas que visitem a China jamais voltem dizendo, não voltem para aquele lugar porque tem isso e aquilo. Então, sempre os visitantes são muito bem acolhidos, nós somos sempre convidados a fazer refeição com eles. Então, assim, é incrível a maneira com que eles recebem as pessoas de negócio, né, que visitam a China. Mas esse acolhimento, esse tratamento assim de cordialidade, isso se verifica em muitos momentos de visitação lá, até mesmo em alguma área de lazer, algum restaurante, alguma coisa assim? Ou existe só no ambiente... É um povo muito sério, muito recatado, muito... Não, isso acontece no ambiente de trabalho, né, nas empresas. Sim. No dia a dia, nos locais de lazer, nas praças não, porque a maioria dos chineses não fala inglês. Sim. Né? Então a maioria deles, eles se sentem envergonhados por não falar inglês. Sim. Então é difícil, por exemplo, numa praça de conversar com uma pessoa é mais difícil. É mais fácil falar com um jovem, aí sim, os jovens falam inglês, mas o pessoal mais velho não. Sim. Só o pessoal mais velho da indústria, aí sim, os gerentes de vendas, essas coisas todas.
Então, no dia a dia a gente não percebe isso, mas também não é nada hostil para a gente, né? Claro, claro. Pois é, e ainda nessa questão, né, Paulo, de saúde, de costume deles e tal, esses dias chamou a atenção que a moça, a mulher que foi agora, conquistou o título de Miss Brasil, deu uma entrevista dizendo que morou 3 anos na China, e ela dizia então que lá a água, não tomava água gelada, que inclusive a água de bebedouro é água quente, ou certamente é água em temperatura ambiente. E conversando contigo, tu também percebeu alguma coisa assim, em relação ao refrigerante, alguma cerveja? O que tu pode falar disso? Normal, mas esse autocuidado até nas coisas que come e bebe, né? Essas questões as questões culturais voltadas à nutrição e voltadas ao cuidado com a questão física é muito forte, né? Então, essas questões de uma cerveja muito gelada, por exemplo, como a gente tem aqui, não tem, né? Não tem. Tudo... O balcão da cerveja é o mesmo do refrigerante, é o mesmo da água, por exemplo, né? Que são coisas mais frescas e não geladas ou extremamente geladas. Aqui tem que ser geladíssimo. Tem que ser estupidamente, né? A gente quase não sente o gosto até, né? De tão gelado às vezes, né? Exato. E como você não é dessa área de saúde, a gente então teria apenas isso para comentar e tal. Bom, mas foi uma experiência muito interessante tua e tem vontade de voltar para lá? Sim, a minha ideia era ver se a cada 2 anos eu iria, né? Porque sempre a gente vai para buscar as novas tecnologias, né? Então, para teres ideia, quando nós começamos com os módulos aqui, eles tinham uma potência de 220, 230 watts. Hoje nós trabalhamos com módulos de potências bem superiores, né? A gente entende que depois da passagem da questão fotovoltaica, que deve durar mais uns 3 ou 4 anos aí, a gente vai ter, já começou, mas vai estar mais forte, questões de carros elétricos, infraestrutura para carro elétrico, baterias, né, que são esses acumuladores. Bem avançados. Sim, carro elétrico, as placas de carros elétricos lá têm outra cor. Então, uma placa é verde e a outra é azul. Então, a gente vê as placas lá, a gente identifica a quantidade de carro elétrico que tem lá. Nós andamos num carro... Muito. Nós andamos num carro elétrico que tinha 900 mil quilômetros, para ter ideia. Um táxi, né, carro elétrico, com 900 mil quilômetros. Nossa Senhora. Pois é, mas assim, até para nós finalizar essa conversa em relação ao que a China faz e que de repente o Brasil poderia aproveitar, né, Paulo? O Brasil é um país também continental e tem esse tabu, tem essa coisa aí que muito se comentou já. O Brasil poderia ter quase que poderia ter um trem-bala aí até pela distância, né, física, país continental, e poderia, quem sabe, até ter uma tecnologia chinesa, né? Porque o que tu me diz disso aí, até como engenheiro? Eu penso que sim. Eu penso que isso facilitaria muito, né, o transporte, inclusive na área de produção, né? O Brasil é um país das commodities, né? Então a gente vende minério de ferro, soja, essas coisas todas, e é o que movimenta o país, né? Mas no momento que tu te limita às commodities, tu te limita primeiro, a uma compra externa dessa commodity, né? Exato. E tu precisa, assim, se a gente pensar quanto custa um container lá cheio de açúcar, vamos dizer, e quanto custa um container cheio de iPhone, né? Por exemplo, né? Exato. Talvez um navio de açúcar custe a mesma coisa que 2 containers de iPhones. Então eu penso que o Brasil deveria fazer parceria com qualquer país que fosse desenvolvido tecnologicamente, sem nenhuma questão ideológica, né? Com quem fosse, e que começasse a desenvolver essa questão de tecnologia e fugir das commodities. No momento que a gente aceita ser um país de commodities, a gente se torna o quintal dos outros países, né? A China está presente... Bem interessante isso que tu está A China está presente, está tendo a sua presença mundial muito forte, está comprando muita empresa no Brasil, a própria RGE. O que, convenhamos, eu particularmente penso que não é uma boa, mas enfim. Tu pensa aqui? Que não é uma boa. Eu também penso que não é uma boa. Porque daí eles vão ter uma predominância, ocupar um espaço tão grande aqui que você
Não, e no momento que eu... Vamos falar a verdade, é muito perigoso. E no momento que eu compro uma distribuidora de energia elétrica e compro um frigorífico, por exemplo, Exato. a hora que eu sou dono do frigorífico, para quem que eu vendo? Para quem eu quiser. Exato. Aí se eu quiser mandar tudo lá para a China, eu mando. Aí que está. Então eu acho que tudo no seu devido lugar. Exatamente, exatamente. O que eu digo é fazer parceria, não entregar o país para eles. Entregar né? o país. Exatamente. Entregar o país. E aí, de novo, a gente teria que entrar no campo da ideologia. Da questão política, Sim, ideológica, sim. mas a verdade é isso. Eu acho que, sim, parcerias, mas tudo num certo limite, né? Bom, voltando agora para essa área específica do empreendedorismo, né? Engenheiro Paulo, o que você diria para os jovens aí, né? Em relação a que estão começando a empreender, né? Que estão pensando em empreender. Pela tua experiência já obtida ao longo do tempo aí, qual é o teu conselho? Seja em qualquer área, em qualquer ramo. O meu conselho para o jovem é que ele acredite, que ele pense que pode e que ele sonhe grande que ele pode. Muitas vezes a pessoa para o processo no meio por pensar, isso aqui é complicado, isso aqui é difícil. Então, que ela faça mentalmente um planejamento e pense assim, o que eu gostaria de fazer na minha vida, o que eu gostaria de ter, aonde eu gostaria de estar e pensar assim, o que eu preciso para que isso se concretize? Eu preciso estudar um pouco mais? Então eu vou estudar um pouco mais. Eu preciso me preparar no inglês, por exemplo? Então eu vou estudar inglês. Eu preciso fazer uma pós-graduação? Então eu vou fazer uma pós-graduação. Juntar esses tijolinhos para construir o que você quer. Qual é a casa que eu quero? Qual é o tamanho dessa casa que eu quero? E que não tenha medo de errar. Os tropeços, as quedas, as falhas, todos esses aí, obviamente tem o seu lado ruim, mas tem um lado muito bom que é a preparação para o futuro. Então que o jovem empreendedor acredite em si mesmo, que ele seja forte e que ele caminhe sempre em direção ao que ele sonha, né? Beleza. Uma última pergunta aqui, daí tu também já pode fazer uma despedida tua, né, engenheiro Paulo Almeida, em relação à pandemia, né? Pandemia que no início e até hoje traz para a gente uma lembrança de uma coisa um tanto que ruim, mas que certamente ensinou e está ensinando alguma coisa. Na tua maneira de ver, qual é as conclusões, ou qual é a conclusão que tu tira desse período aí, que dá a impressão agora que está terminando, de repente pode até continuar, né? Mas enfim, o que tu pensa? As coisas ruins que a pandemia nos trouxe é de conhecimento de todos, né? Está na mídia, o desemprego, empresas quebradas, né? Muitas empresas com dificuldades financeiras e tal. Isso aí foram as coisas ruins. Como tudo na vida tem dois lados, tem o lado ruim e tem o lado positivo da questão. Eu penso que a pandemia nos trouxe mais para dentro de casa, nos fez mais, como pais, olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos cônjuges, olhar para nós mesmos, né? Porque no momento que eu tô vivendo o borbulhar da vida normal, dia a dia, muitas vezes eu paro muito pouco para pensar nessas coisas. Exatamente. E quando eu tenho mais tempo e estou na minha casa, eu olho melhor o meu entorno e para mim mesmo. Eu começo a observar, porque muitas vezes a gente nesse dia a dia, nessa loucura do dia, a gente brinca, até diz que a gente corre atrás do vento, nós nunca vamos chegar. E nessa corrida a gente não para olhar o presente, a gente está sempre com o olho no futuro. E o futuro não existe, na realidade só existe o presente. E a gente não aproveita o que existe. O lado positivo da pandemia, um deles, né, seja esse. O voltar para si e voltar para os seus ali, naquele ambiente familiar. Legal. Então, é isso aí. Nós agradecemos muito a tua presença aqui na Web TV Fronteira Noroeste, Paulo, e desejamos sucesso sempre à frente desse empreendimento de vocês e pedimos aos internautas que gostaram dessa entrevista, né, que compartilhem, né, porque acima de tudo é cultural, né, trouxe informações importantes, inclusive, dessa visita que o engenheiro Paulo fez à China, né? Um abraço. Muito obrigado.
Obrigado a todos.